dicas importantíssimas para você, porque falar de dinheiro é falar de economia, é falar da nossa vida. Então, vamos falar com a Sara. Boa tarde, ela que entende do assunto. Seja bem-vinda, Sara. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas que estão agora nos ouvindo. Sem dúvidas é um tema polêmico, mas ao mesmo tempo, né, bem curioso, porque hoje a gente até traz alguns dados. Acabou de passar no jornal o quanto as famílias estão endividadas, né? Então é um tema que a gente vai falar. E como você bem falou, já pega o bloco de notas, já pega o papel e a caneta, porque vai ter muito assunto para você anotar. O tema é do caos à consciência financeira feminina. Sara, é um prazer mais uma vez te receber. Eu queria que você começasse se apresentando rapidamente, né, para os nossos ouvintes e explicando por que você resolveu atuar nessa área de educação financeira. Perfeito. Bom, você já fez uma breve apresentação, né, mas me chamo Sara, eu sou formada em administração e atuei durante 9 anos em banco, né? E foi no banco que começou a vir alguns questionamentos. Ao invés de eu estar ajudando as pessoas a saírem das dívidas, eu estava, na verdade, ajudando a se endividarem. Por que, Sara, você falar isso? É culpa dos bancos? Não, calma. É sobre a questão do acesso à informação mesmo, né? Que a gente não tem muito acesso à educação financeira. Então, muitas pessoas iam à instituição financeira acessar um crédito sem o conhecimento e acreditando que é de mais dinheiro que ele precisava e acabava entrando dentro de um desequilíbrio que ele já estava vivendo. Então, comecei essa pulguinha atrás da orelha, quando eu, de fato, comecei a me especializar, né, em finanças, pedi demissão para atuar de uma forma autônoma para ajudar pessoas e principalmente mulheres a terem liberdade financeira. E a gente sabe que muitas mulheres têm dificuldade, apesar de ter essa responsabilidade, muitas vezes, de administrar o seu lar, de administrar as finanças, organizar as finanças do seu lar, tem essa dificuldade de lidar com o dinheiro. Na sua visão, qual é a principal barreira? O que é que falta de conhecimento? Ou é uma questão emocional que acaba trazendo esse desequilíbrio financeiro às mulheres? Bom, na verdade, sem dúvidas, né? Tem um impacto direto, mas eu considero que as duas coisas. As duas coisas estão correlacionadas aí a esse desequilíbrio financeiro, né? A falta de conhecimento, ela faz com que você, inclusive, tome decisões erradas, te colocando em risco, colocando a vida da sua família em risco o tempo todo. Mas também um dos principais fatores é, sim, o fator emocional. Por quê? Quer ver uma coisa? Na pandemia, o consumo aumentou drasticamente e permanece até hoje a questão de consumo, né? Então a mulher, ela até sabe que não pode gastar, que não pode parcelar, mas mesmo assim ela faz. Isso acontece por quê? Porque o dinheiro, ele está ligado diretamente à ansiedade, à culpa, ao sentimento de compensação. Vou fazer isso para compensar uma falta, né, que ela está passando ali ou algum tipo de problema. Então, isso não é apenas sobre aprender, é sobre mudar mesmo o comportamento, o pensamento, e isso faz toda a diferença para você ter uma vida com liberdade, que é o que a gente busca. A gente sabe também que a realidade de muitas famílias, de muitas mulheres, é de não ganhar o suficiente para se organizar. E como você falou, consome muito, consome às vezes até além da conta. O que é que ela deve fazer para começar a se organizar na prática? Primeiro ponto é entender que não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro que você precisa. Se o seu salário, se o seu dinheiro não está sobrando, tem um desequilíbrio. Porque a gente costuma pensar dessa forma. Preciso de renda extra, preciso mudar de emprego, preciso buscar mais dinheiro para entrar para minha casa, para minha família, para minha vida. E não é sobre isso. É sobre você utilizar de forma estratégica e direcionar o seu dinheiro para um lugar mais assertivo, para você de fato poder organizar suas finanças e ter uma vida mais equilibrada. E é aí que muitas famílias e muitas pessoas entram no endividamento, porque acreditam que é mais dinheiro que precisa, e aí começa a utilizar o cartão de crédito como extensão da renda, pegar o empréstimo para sanar um problema existente de muito tempo, para simplesmente tapar um buraco que ela não vai conseguir, simplesmente vai tapar um buraco com outro. Então, é ter essa consciência de que não é mais dinheiro que você precisa. É necessário olhar para dentro, olhar para, de fato, como que você está administrando esse dinheiro. Quer ver uma coisa? A gente falou, né? Papel e caneta na mão. Então, você já pega seu último extrato bancário do último mês fechado, do dia 1º ao dia 30, e tenta fazer ali um raio-x para onde foi o seu dinheiro. Fora isso, pegue também o extrato da sua fatura de cartão e tente entender para onde o dinheiro está indo. Ali você vai encontrar a resposta.
Existe, Sara, um perfil mais comum de endividamento entre as mulheres? Na verdade, nós mulheres, né, já tem essa questão de consumir bastante. Vaidade, a gente está mais propícia a ter ansiedade, porque a gente tem o acúmulo de tarefas, né, da nossa atividade, coisas dentro de casa também, então acaba acumulando muita coisa. Então já é um perfil, né, que é mais propício para nós mulheres estar dentro mesmo desse quadro do endividamento. Então a gente precisa cuidar para isso, olhar para isso. Às vezes a gente está com esse tipo de problema, algum problema interpessoal, um excesso de trabalho que vai refletir diretamente no seu relacionamento com o dinheiro e acaba levando para um lugar ruim, que é dívidas, e as dívidas traz uma consequência muito grande dentro da sua vida, né? Que é a ansiedade, vai impactar nas suas relações. Eu já tive... Tem gente que nem dorme, né? Tem gente que não dorme. E para vocês terem noção, eu já tive alunas que o marido simplesmente largou porque ela estava totalmente desorganizada financeiramente. E isso acontece com muita frequência. E a gente precisa falar sobre isso. Por isso que é um tema que você precisa tratar com muita cautela, muita atenção e cuidar disso. Porque não é só sobre dinheiro. A gente acha que é, né? Vou comprar ali uma planilha. Vou jogar no Google planilha para organizar as minhas finanças. Mas não é só isso. Uma ferramenta, ela é só um meio, e a gente precisa falar sobre o comportamento financeiro, a gente precisa falar sobre isso para, de fato, ter essa clareza e a importância que você pode estar, de fato, tendo uma liberdade financeira e viver uma vida tranquila. E um comportamento que você trouxe, que eu acho válido a gente reforçar, que é muito interessante para quem está endividado, é essa questão de saber com o que está gastando o seu dinheiro, né? Observar realmente o seu extrato, a fatura do cartão, que entra, o que sai. Essa é uma dica, né? Um primeiro passo, acho que simples e possível para a gente começar a sair da dívida. Tem mais algum, Sara? Na verdade, a gente passaria, acho que a gente deveria, né, estender esse quadro, porque muitas coisas a gente poderia falar aqui mesmo, né? Então, primeiro, a consciência, né? Você precisa ter essa clareza para onde tá indo o seu dinheiro. Segundo passo, mudança de comportamento. E segundo, de fato, eu digo o seguinte, que é decisão mais ação que gera, de fato, o resultado que você está buscando. Muitas querem, mas por que não tem? Porque só fica no querer. Precisa decidir, de fato. Falar de finanças, muitas vezes, tem um clichê que as pessoas ficam falando que é chato. Falar sobre números, falar sobre dados, olhar o extrato, olhar a fatura de cartão é ruim. Só que, em paralelo a isso, gera dor. A gente olhar para as finanças gera dor. Porque a gente vai encontrar o nosso problema. E muitas vezes a gente está tentando simplesmente não enxergar o real problema. E é difícil assumir que a gente talvez esteja com uma compulsão de compra. Talvez é difícil a gente assumir que a nossa ansiedade está refletindo no nosso comportamento financeiro. É difícil a gente ter essa consciência para assumir, estou com problema, preciso mudar e preciso de ajuda. E eu gosto muito de relacionar um profissional de finanças com qualquer outro profissional, com um advogado, com um psicólogo, porque se você está com um problema, você vai direcionar para um profissional de fato te guiar. E um profissional, um consultor financeiro, um especialista em finanças vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai tirar você do sufoco, vai te mostrar clareza, vai pegar na sua mão e te conduzir para que você, de fato, tenha o resultado que você busca. Então, eu acredito que esses são os principais fatores. Porque as ferramentas, eles vêm como um meio, sabe? Acesso à planilha é bom? É excelente. Sara, não tenho dificuldade de acessar a planilha, né? Em Excel. Não tem problema. Pode adaptar ali para o WhatsApp. Cria o seu grupo. Uma coisa que eu falo para todos os meus alunos, a primeira atividade é essa. Cria um grupo com você mesmo, coloca o nome Finanças. Porque às vezes a gente está com dinheiro em mãos, embora isso esteja cada vez mais perdendo, né? Mas se você está com dinheiro em mãos ou fazendo Pix toda hora, de R$1, de R$2, de R$5, acaba você não tendo a clareza para onde foi no final do mês. Então, nesse grupo com você, para você de fato tomar as rédeas das finanças, cria um grupo com você mesmo e todo gasto que você for tendo, vai anotando nesse grupo. E uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias, não deixa para olhar uma vez no mês, porque é importante você colocar isso no hábito. Então eu sugiro uma vez na semana, olha para onde está indo o seu dinheiro. Então são coisas básicas e simples que você pode estar adotando para o seu dia a dia. Estamos conversando hoje no Para Elas, aqui no seu programa Jornal das Duas, na Rádio Sociedade News FM, com Sara Oliveira, ela que é administradora e educadora financeira. Sara, se eu já estou endividada,
é válido renegociar as dívidas? É um tema polêmico, né? Quando a gente traz essa questão de dívidas, né? De renegociação. Mas o que é que eu costumo dizer? Vamos lá. Para renegociar uma dívida, depende. E depende de quê, Sara? Da sua clareza. Porque às vezes, é o que eu falei, né? A pulguinha foi ficando atrás da minha orelha quando eu entendi que eu não estava ajudando o meu cliente dentro do banco. Eu estava ajudando ele a se endividar. Não porque o banco é culpado, não é isso. O papel do banco é vender dinheiro. E se você está endividado porque você tomou um crédito errado, isso não é responsabilidade do banco. É responsabilidade sua que não tinha clareza o suficiente porque você não buscou ter. E aí, quando a gente fala sobre falta de informação, é um pouco até complexo porque a internet está aí, né? Todo mundo hoje tem acesso, você pode de fato dar uma pesquisada. Então, renegociar a dívida, ela vai depender muito. Tem casos que sim, tem casos que não. Uma coisa é fato, renegociar é fazer um novo empréstimo, né? Não é negociar, é diferente de negociar. Negocia quando as duas partes estão ali negociando algo. Renegociar, o banco vai te dizer, você tinha um contrato de 10 mil, você não conseguiu honrar e precisa renegociar isso. Então, ele vai pegar esse contrato, adicionar uma taxa de juros em cima dele e parcelar para vários meses. Ou seja, juros sobre juros. Por isso que, normalmente, você paga 3, 4, 5 vezes o valor do saldo devedor. Então, o primeiro passo é clareza. Por isso que a minha resposta é depende. Depende da sua real situação. Porque às vezes você está desequilibrado, mas está com capacidade de pagamento. Às vezes você está desequilibrado e não tem capacidade nenhuma de pagamento. Então, se você está com parcelas inadimplentes, não está conseguindo suprir a sua necessidade financeira, você renegociar uma dívida e estender o prazo não vai resolver o problema. Quero dizer uma coisa para vocês. Finanças é sobre tratar a causa, porque você está vivendo na consequência. E a consequência está em desequilíbrio financeiro. Então, é necessário olhar o que é que causa isso. Porque renegociar vai resolver o problema? Não vai, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado para que a gente saiba dar um passo mais assertivo e seguro. Isso que é educação financeira, Sara. Para evitar cair novamente em dívidas, né? Tem pessoas que já se endividaram uma vez e aí novamente se pega cometendo os mesmos hábitos e se endividando novamente. O que é que faz para encerrar esse ciclo? Isso é comum também, tá? Eu já recebi vários alunos que falam assim, Sara, contratei uma ferramenta, contratei um consultor de organização financeira, mas voltei para o mesmo cenário. Porque a organização e dívida são coisas diferentes. E por isso que eu me especializei também em endividamento. Porque sair das dívidas é saber sobre estratégia, é ter um método. A gente precisa trabalhar com 3 frentes. Primeiro, a organização, porque dentro da organização a gente trabalha também o comportamento, né? Para ter a clareza da sua situação, para que você organize as suas finanças, saiba para onde está sendo direcionado o dinheiro. Depois, com essa organização, a gente vai gerar capacidade de pagamento. Porque você está endividado, porque você não tem capacidade. Né? E aqui entra algumas coisas que a gente poderia debater mais em outra oportunidade. Então, a gente precisa gerar capacidade de pagamento e nessa geração de capacidade de pagamento que a gente negocia e sai das dívidas. E é por isso que muitos tentam organizar, mas voltam para o mesmo lugar. Por quê? Porque só está no primeiro degrau. Só fica no processo da organização, mas quando vai para as dívidas, que envolve método, técnica, entender dos seus contratos, entender que dívidas a gente não pode tratar, não pode priorizar as dívidas simplesmente porque uma tem uma taxa de juros maior do que a outra. A gente precisa olhar para as dívidas e classificar ela por grau de risco. Qual é o risco que essa dívida está causando para você e para a sua família? É isso que a gente precisa entender, ter clareza para de fato e para tomar alguns passos que vai ser assertivo para você sair desse lugar. Sara, muitíssimo obrigada, viu, pela sua colaboração, participação, compartilhando aqui conhecimentos, trazendo orientações transformadoras para os nossos ouvintes. Quem quiser fazer uma consultoria com você, pegar mais dicas, se aprofundar mais no assunto, onde é que te encontra? Bom, eu estou nas redes sociais trazendo muito conteúdo de finanças, de dívida, de negociação. Não só para pessoa física, mas para empreendedoras também. O meu público também majoritariamente é mulheres. Eu gosto de atender mulheres para que a gente possa ter essa autonomia e essa liberdade financeira. Eu acho que toda mulher precisa disso, né? Essa dependência do dinheiro, não ter clareza do dinheiro,
coloca a mulher em vulnerabilidade. E a gente pode trazer um tema mais pra frente sobre abuso, que é um tipo de abuso também, né? Então, estou nas redes sociais Finanças com Sara. Lá tem muito conteúdo para que você, de fato, consiga dar aí os primeiros passos para quem quiser. Com certeza.